Durante a sessão, que deve votar o relatório da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Jorginho Mello denunciou o desvio de foco da comissão. Jorginho Mello afirmou: essa CPI sempre teve um foco político. Criaram uma narrativa, um enredo para responsabilizar o presidente Bolsonaro, esse presidente que rompeu com a corrupção no Brasil. Ele interrompeu um histórico de muitos anos de corrupção. O senador acrescentou: enquanto o presidente disponibilizou mais de 600 bilhões para o combate à pandemia no ano de 2020 para 2021, aqui era tratado como Nós somos um dos países que mais vacinou no mundo. Foi o Brasil. Enquanto teoria da conspiração para arranhar a imagem do presidente, do governo, não se fez nenhum negócio, não se gastou nenhum tostão com negócios que tentaram fazer com o governo. Infelizmente, a CPI não moveu um músculo para seguir o caminho da corrupção e do dinheiro. O senador Jorginho Mello criticou as atitudes do relator Renan Calheiros, que distratou testemunhas e investigados. Jorginho disse: vieram muitos picaretas, mas também vieram pessoas para dar informação técnica, informação importante. Os que interessavam foram bem tratados. Nos que não interessavam, meteu-se a bota. O relator, quando a pessoa não falava o que ele queria, ele ficava possesso. Ele inquiria para dizer o que ele queria que fosse dito. Ele acrescentou: eu espero que a PGR arquive. Avalie e veja que não tem crime, principalmente contra o presidente da República, não tem evidência, não tem crime, e arquive esse processo todo. O senador criticou duramente a proposta de indiciar o senador Luiz Carlos Reis. Jorginho Mello disse: o enquadramento de um senador, de um parceiro nosso desta CPI, por opinião, o indiciamento dele, isso não é cabível. Eu quero apelar, senhor presidente, a vossa excelência, que convença o relator, até porque o relator não tem condições morais nenhuma de indiciar ninguém. E ele aceitou de pronto. Ele não é exemplo para ninguém no Brasil. Tem 13 inquéritos no Supremo Tribunal Federal e quer enquadrar um senador como o Reis, que é um homem ficha limpa. Isso não é possível. Esta CPI vai cometer um ato de que todos nós vamos nos arrepender. Ele se manifestou respeitosamente no estilo dele. Agora está inquirido? Que brincadeira é essa? Eu quero deixar isso registrado, senhor presidente, que Vossa Excelência tenha a sabedoria de pedir para que ele tire o indiciamento do senador, porque senão extrapolou todos os limites, passou. Opinião é crime, vamos indiciar. Que é isso? Por favor. Enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para os estados e municípios, a CPI não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou uma marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE. A decisão não discrimina conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento das empresas por impossibilidade de gerar renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix.ajude@folhapolitica.org. Assista. Jorginho Melo. Muito bem. Senhor presidente, Randolfo Rodrigues, senhores senadores, senhoras senadoras, primeiro quero cumprimentar também a participação de todas as mulheres guerreiras que estiveram na CPI e que agora, daqui para frente, terá uma obrigatoriedade para que elas participem. Uma decisão inteligente, importante, que eu quero cumprimentar. Quero me solidarizar com as 605 mil vítimas de todo o Brasil. Pessoas que perderam a sua vida, eu tive um primo meu, Alcides Campana, que perdeu a sua vida por causa do Covid, e tantos outros amigos, pessoas queridas. Tenho certeza que todos nós sentimos muito. Essa CPI iniciou dia 27/4, faz 6 meses amanhã. 6 meses. Ela teve sempre, no meu modo de entender, e eu ouvi atentamente aqui todos os senadores e senadoras, escutei aqui todo o período atentamente e gostaria de dizer que ela sempre teve um foco político. Essa CPI sempre teve um foco político. Criar uma narrativa, um enredo para responsabilizar o presidente Bolsonaro. Esse presidente que rompeu com a corrupção no Brasil. Ele interrompeu um histórico de muitos anos de corrupção. Enquanto a CPI funcionava, que eu nunca vi uma CPI funcionar numa pandemia, numa guerra, essa nossa funcionou. Enquanto o presidente disponibilizou mais de 600 bilhões para o combate à pandemia no ano de 2021. E aqui era tratado como genocida. Nós somos um dos países que mais vacinou em todo o mundo. Foi o Brasil. Enquanto teorias de conspiração para arranhar a imagem do presidente, do governo, não se fez nenhum negócio, não se gastou nenhum tostão com negócios que tentaram fazer com o governo. Infelizmente, a CPI não moveu um músculo para seguir o caminho da corrupção e do dinheiro. Teve a inclusão do Amazonas, porque o senador Eduardo Braga se posicionou. Senão, passou ao largo todos os outros indiciamentos que poderia ter sido colocado. Então eu quero deixar registrado isso. Amazonas, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Consórcio Nordeste. Isso não foi correto, essa não dedicação, porque o dinheiro público, federal, estadual, municipal, ele é o mesmo dinheiro. Nós precisamos zelar pelo dinheiro público. Os tratamentos aqui, quando teve as pessoas que aqui vieram, veio muito picareta, mas também veio pessoas que vieram para dar informação técnica, informação importantes. Os que interessava se tratou bem, e os que não se interessava se meteu a bota. Obrigando, principalmente o relator, quando a pessoa não falava o que ele queria, ele ficava possesso, ele inquiria para dizer o que ele queria que fosse dito. Eu espero que a PGR arquive, avalie, veja que não tem crime, principalmente contra o presidente da República.
não tem evidência, não tem crime. E arquiva esse processo todo. A valorização do SUS, ficou muito claro aqui, que nós precisamos cada vez mais valorizar o SUS, porque o SUS demonstrou capacidade de poder vacinar, imunizar todos os brasileiros, e está fazendo isso. Então o SUS precisa ser realçado por nós. Muitas vezes a gente não se preocupa tanto com a tabela do SUS, a valorização dos profissionais que trabalham lá, e ele mostrou que, efetivamente, é forte. Espero que os órgãos de controle, seja, que eu já falei aqui, CGU, AGU, TCU, Receita Federal, Banco Central, que quando um micro e pequeno empresário tem qualquer probleminha no seu registro, numa alteração contratual, é um desastre, é um massacre. Agora, banco, empresas frias, banco que não é banco, empresários que vieram aqui, picareta, não empresário, porque empresário ofende os empresários, dizer que muitas das pessoas que estiveram aqui são empresários, vieram aqui mentir, se prepararam para vender para o governo o que não tinham, sem piedade, numa pandemia, tentando saquear o governo. Isso foi muito ruim. Isso foi muito ruim para o Brasil, um mau exemplo. Eu espero que os órgãos de controle tenham condições, se interessem um pouco mais para peneirar essas quadrilhas que sai governo, entra governo, querem saquear, querem roubar, querem furtar o dinheiro do povo brasileiro. Eu quero, senhor presidente, eu sempre fui de falar pouco. Quero dizer a todos os senhores que muitos enquadramentos que foram feitos aqui, não vou entrar nesse mérito. Já falou, gente? Agora, o enquadramento de um senador, de um parceiro nosso dessa CPI, por opinião, um indiciamento dele, isso não é cabível. Eu quero apelar, senhor presidente, para Vossa Excelência, que convença o relator, até porque o relator não tem condições morais nenhuma de indiciar ninguém, e ele aceitou de pronto. Ele não é exemplo para ninguém no Brasil. Tem 13 inquéritos no Supremo Tribunal Federal e quer enquadrar um senador que nem o Reis, que é um homem ficha limpa. Isso não é possível. Essa CPI vai cometer um ato que todos nós vamos nos arrepender. Ele se manifestou respeitosamente no estilo dele. Agora está inquirido. Que brincadeira é essa? Eu quero deixar isso registrado, senhor, que Vossa Excelência tenha a sabedoria de pedir para que ele tire o indiciamento do senador, porque senão extrapolou todos os limites, passou, opinião é crime, vamos indiciar. Que é isso? Por favor. Então eu quero cumprimentá-los, todos os senhores senadores e senhoras senadoras, pela minha participação. Cumpri uma missão aqui. O Brasil sairá muito mais forte do que entrou nessa pandemia, porque o Brasil é assim. É o último que entra e o primeiro que sai, pela qualidade do seu povo. Infelizmente, nós não fomos atrás do dinheiro que surrupiaram dos cofres públicos. Nós não fomos. Mas eu espero que a gente possa ainda fazer isso. Quero cumprimentar, senhor presidente, todos os senadores e senadoras, nessa minha manifestação muito sincera, muito honesta, no dia de hoje,
para que a democracia e a liberdade não sejam atingidas, principalmente por nós. Muito obrigado, presidente. Senador Jorginho, eu quero aqui, como presidente, dizer que o senador Renan fez um trabalho bastante profundo nessa investigação. E o trabalho que ele fez, tenha certeza que é para que a gente faça justiça. Agora, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, senador Jorginho, e eu estou falando isso porque agora eu vou encerrar a sessão e a gente volta daqui a 1 hora, é a questão do SUS. Você sabe, senador Jorginho, que o presidente nomeou um ministro que não sabia o que era o SUS, para você ter uma ideia da importância. O senhor está dizendo aqui da importância do SUS, mas o presidente conseguiu nomear um ministro da Saúde que aqui mesmo disse para a gente que não conhecia o SUS. É uma pena. E em plena pandemia. E aí há pessoas que acham que a gente ainda está fazendo um trabalho aqui. Eu acho que os equívocos e erros que foram cometidos vai servir de exemplo para futuras gerações e que o presidente que estiver de plantão no cargo, né, ele não possa cometer esses erros e equívocos. Então, senadora Leila, nós tivemos em plena pandemia, no pior momento, o senador Eduardo Braga falou há pouco sobre a falta de oxigênio, sobre a falta de medicamentos. Sabe quem é que estava no ministério naquele momento? Um ministro que não sabia o que era o SUS. Olha a importância que foi dada a esse tratamento no momento mais difícil. E o senhor elogiou o SUS e eu concordo 100% com Vossa Excelência. A reunião está suspensa por 1 hora. Nós voltaremos daqui a 1 hora e às 17 horas o presidente do Senado pediu para a gente suspender por 1h30, que ele vai votar um projeto e a gente volta às 18h30 para que a gente possa continuar ouvindo os senadores e senadoras e votar logo após isso o relatório. Não, daqui 1 hora. São 14 horas, 15 horas recomeça. Aí a gente encerra não, suspende às 15h30, às 17h30. Para a votação do Senado, às 17h30. Ele me pediu 17 horas até 18h30. Então a gente retoma às 15 horas, suspende às 17 horas e volta às 18h30, segundo o presidente Rodrigo Pacheco. A reunião está suspensa até às 15 horas. Identificar uma notícia falsa. Aí vão algumas dicas. Preste atenção na qualidade da notícia. Ela está bem escrita? Confira a data em que ela foi publicada. Desconfie de manchetes exageradas ou improváveis. Pesquise em outros meios. Se for verdade, outros canais de comunicação vão estar falando do assunto. E se no fim das contas você ainda não tiver certeza, não compartilhe. Notícia falsa se combate com boa informação.